Olá, meu nome é Alessandro Leal, eu sou médico oncologista, especializado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e CESP. Trabalhei no Hospital Sírio-Libanês por 4 anos e meio, quando eu me mudei para os Estados Unidos para iniciar um programa de PhD na Johns Hopkins University School of Medicine em 2015. E hoje eu vou comentar um paper que saiu, que foi originário do nosso laboratório. Toda a ideia, o design do estudo, ele nasceu lá nas paredes do nosso local de experimentos. Pois bem, é um paper que foi publicado na Science Translational Medicine essa semana, e trata sobre a detecção direta de câncer em estágios precoces usando ctDNA, Circulating Tumor DNA. Eu vou simplesmente, a partir de agora, falar ctDNA para me referir ao DNA tumoral circulante. Como vocês viram, esse paper ele traz uma prova de princípio, uma prova de conceito. Algo novo, que é conseguir, por meio de uma tecnologia não tão nova, que é a tecnologia de Next Generation Sequencing, de sequenciamento de última geração do DNA, mas utilizando pipelines de bioinformática, algoritmos de bioinformática e também um novo método para se realinhar as sequências lidas que permitem uma maior acurácia em se dizer que uma alteração no DNA no sangue ela é própria do tumor e não uma alteração que a gente possa chamar de como uma alteração falso positiva. Existem diversas formas de se obter dados falsos positivos durante o processo de sequenciamento do DNA. A principal delas é através da interpretação errônea de dados que advêm de DNA germline, ou seja, de linhagem não tumoral, de uma célula não tumoral, ou também a principal forma de erro de interpretação desses exames são por mutações ou variações artificialmente provocadas pelos processos de amplificação do DNA durante as fases de construção das bibliotecas, seja durante a fase de construção da biblioteca genômica, que é um primeiro passo de preparação para que o DNA seja sequenciado, ou na última fase, que é a segunda fase de PCR, ou de amplificação do DNA, baseado na amplificação da biblioteca-alvo, dos genes que eu escolhi no meu painel. A reação de PCR, lembre muito bem, é uma reação de replicação do DNA que acontece in vitro. Uma vez que ela acontece in vitro, o DNA in vitro ele não tem todos os mecanismos de reparo de DNA que uma célula habitual tem. Então, por mais que você tenha uma TAC polimerase, uma enzima que é responsável por replicar o DNA juntamente com nucleotídeos no tubo de ensaio, essa replicação ela existe com uma certa taxa de erro. E se você amplifica esse erro e esse erro for mal interpretado num teste de NGS, esse erro pode ser associado a uma mutação e, na verdade, essa mutação não existe. Existem várias formas de melhorar a redução desse erro. Uma forma é pela cobertura. Quanto maior a cobertura do teste, eu digo, em termos de vezes que um fragmento de DNA é lido, quanto maior o número de vezes que o mesmo fragmento de DNA é lido, a chance de você chamar uma mutação de uma mutação real é maior. Uma outra forma foi a forma que nós utilizamos nesse estudo, que é o bacana de você utilizar barcodes, ou códigos de barra, que são inseridos nas extremidades, 3 linhas e 5 linhas de cada fragmento do DNA tumoral circulante. Esses fragmentos eles são então colocados algumas barras, a gente chama isso de DNA tagging, e essas barras, esses códigos de barra, eles vão ser posteriormente utilizados para reconciliação dos fragmentos, ou seja, somente os fragmentos que têm o mesmo início e o mesmo fim e o mesmo código de barras, com a mesma alteração, serão aqueles responsáveis por serem chamados como mutações reais, fragmentos que possuem mutações reais, ou seja, depois da reconciliação, que é uma fase de análise através de pipelines de bioinformática, se somente 2 de 10 fragmentos homônimos, 10 fragmentos iguais, tiverem a variação, provavelmente essas variações elas foram provocadas
por erros de replicação do DNA durante as fases de amplificação e construção das bibliotecas. O que nós trouxemos de novidade nesse paper foi a acurácia. Então, esse é um paper que não muda a clínica de hoje para amanhã, senão esse paper estaria no New England Journal of Medicine. O fato desse paper estar na Science hoje é porque ele traz uma prova de conceito de que nós podemos, sim, detectar câncer em fase precoce através de um teste extremamente sensível quando aplicamos tecnologia de leitura. Vamos lá, agora eu vou tentar comentar um pouco o paper pelos seus resultados, mas antes eu gostaria de falar um pouco mais da metodologia. Quando a gente desce o paper, a primeira tabela que nos aparece é uma tabela que mostra os casos de câncer contendo alterações em driver genes, genes associados à proliferação e desenvolvimento de tumor. Isso foi extraído da base de dados COSMIC e é uma simulação, é uma análise artificial que nós fizemos com um painel que nós tínhamos em mãos. Nós desenhamos um painel com 58 genes associados a câncer, aos principais tipos de tumores epiteliais, e então, através de dados de mais de 1.000 pacientes com câncer de mama, 1.200 com câncer coloretal, 1.198 pacientes com câncer de pulmão e 647 pacientes com câncer de ovário, onde os dados de sequenciamento estão disponíveis na base de dados COSMIC do Instituto Sanger, nós vimos que o nosso painel ele tem uma capacidade de detecção de 72% para os casos de câncer de mama, 86% dos casos de câncer coloretal, 78% para pulmão e 81% para câncer de ovário. Ou seja, nós já sabíamos de entrada que o nosso teste não seria capaz de detectar 100% dos tumores, mas nós sabíamos que era possível detectar em torno de 70% a 85% dos casos de cânceres na população. Então, nós partimos com esse valor de entrada e fomos ver se realmente era possível, através desse método, detectar precocemente essas alterações através da análise do DNA tumoral circulante, do ctDNA. Quando a gente muda para a figura 1, ela mostra, talvez essa seja a figura alma do paper, é a figura que melhor representa a técnica. É um esquema do método de sequenciamento-alvo com erro de correção, com erro da correção, com a correção de erro, o Targeted Error Correction Sequencing. E esse método de sequenciamento, como eu comentei um pouco antes, é simples. Quando o paciente colhe o sangue, esse sangue chega no laboratório, o primeiro passo é separar o plasma. O plasma ele tem que ser separado dentro das primeiras 24 horas. São nessas 24 horas que a gente tem uma maior confiabilidade de estar detectando apenas DNA tumoral circulante comparado com a fração de DNA de leucócito. Quanto mais tempo o plasma ele permanece sem ser processado, mais, eu digo o sangue, não o plasma, mas o sangue, o leucócito começa a se degradar e começa a liberar toneladas de DNA dentro daquele tubo de ensaio com sangue, o que vai dificultar o encontro, ou seja, vai dificultar achar esses fragmentos de circulating tumor DNA. Quando a gente separa o plasma do restante do sangue, a primeira fase é a extração do DNA. Nesse momento, nós extraímos todo o DNA livre de célula, seja esse DNA livre pertencente a leucócito normal, pertencente a, por exemplo, um linfócito ou um neutrófilo, ou seja, o DNA de uma célula do fígado saudável que morreu, seja um DNA de uma célula do pulmão que morreu, mas que não é uma célula necessariamente do tumor. E também DNA do tumor. Ou seja, existe um mix, uma mistura de DNA no sangue, no plasma, que precisa ser separado o joio do trigo, precisa ser separado, a gente precisa encontrar uma agulha no meio de um palheiro. Foi por isso que a gente, então, resolveu, vamos tentar otimizar esse teste no sentido de melhorar a acurácia e a sensibilidade. A sensibilidade a gente consegue através da cobertura, através do número de vezes que cada fragmento é lido, e a acurácia através dos códigos de barra, que são nada mais nada menos do que oligonucleotídeos de 80, 100 pares de bases, que são adicionados
do lado, da extremidade, 3 linhas, 5 linhas de cada fragmento de DNA livre de célula. Quando eu falo DNA livre de célula, ou cell-free DNA, eu estou comentando aqui o DNA que pode ser de qualquer célula do corpo humano, não apenas das células tumorais. Quando eu tenho, então, o DNA livre de célula, já com esses códigos de barra, é a fase de eu construir as minhas bibliotecas. As bibliotecas, elas vão me ajudar depois a sequenciar de uma forma ordenada, ou seja, eu vou conseguir fazer o alinhamento e a reconciliação das sequências de modo muito mais fácil através de algoritmos de bioinformática. As bibliotecas de DNA elas são preparadas em 2 etapas, e essas são os principais pontos onde ocorrem erros de replicação do DNA que podem ser mal interpretados como mutações. A primeira é a biblioteca genômica, onde eu amplifico todo o DNA livre de célula, e a segunda, eu seleciono somente os genes que eu quero amplificar. No caso, os genes do painel, 58 genes associados a tumor. A próxima fase é a fase de sequenciamento redundante. A ideia é você obter o maior número possível de fragmentos com o mesmo nucleotídeo de início e o mesmo nucleotídeo de saída, ou seja, exatamente o mesmo fragmento, sequenciado milhares de vezes. No caso, cada fragmento foi sequenciado nesse estudo mais de 30.000 vezes. Só para ter uma ideia, quando a gente está falando de sequenciamento de tumor primário ou de uma biópsia de uma metástase, os testes disponíveis hoje no mercado, como de empresas aqui dos Estados Unidos, que frequentemente comercializam esse teste para o Brasil, a gente está falando de um sequenciamento de 400 vezes a cobertura, ou 500 vezes, ou 800 vezes. Vale lembrar que esse teste, a cobertura, ou cada fragmento foi lido 30.000 vezes em média. Alguns fragmentos, em alguns pacientes, chegaram a ser lidos com uma taxa de 45.000 vezes, ou seja, é extremamente alta, ou seja, aumentando a sensibilidade de se detectar uma alteração. Após o sequenciamento redundante, nós conseguimos transformar um DNA não lido em informação que pode agora ser lida através de um arquivo. Essa informação que antes ela estava num tubo de ensaio, agora ela foi transformada num arquivo com o formato FASTA, ou seja, agora isso virou um dado de computador. Esse dado de computador que sai do sequenciador, ele passa então por alguns algoritmos para se chamar a variante. A gente chama isso de variant caller, ou seja, é um algoritmo. No caso, a gente utilizou o Variant DX, existem outros, como o Murtec, por exemplo, pelo menos existem 5, 6 chamadores de variantes, seria uma tradução, mas que são os encontradores de mutações, os algoritmos que encontram mutações após o sequenciamento. No caso desse estudo, a gente utilizou um chamado Variant DX, que foi também desenvolvido pelo nosso grupo. Então, o DNA sequenciado ele é realinhado a um genoma de referência. No caso, nós utilizamos o 19º genoma humano, um dado que é amplamente disponível. As sequências, então, elas foram realinhadas e somente os fragmentos que continham alteração em todos os reads redundantes eram aqueles que seriam considerados como mutação. Ou seja, quando a gente pegava um conjunto de fragmentos redundantes, onde só um read, onde só um fragmento, ou 2, ou 3, tinham a alteração, nós interpretávamos isto como sendo um erro de replicação do DNA durante as fases de preparação das bibliotecas. É por isso que esse método ele é tão sensível e também específico, porque quando se detecta uma alteração, essa alteração é realmente uma mutação. Como é que a gente chegou ao número de barcodes, de códigos de barra? Nós fizemos uma análise de Monte Carlo, criamos um modelo de Monte Carlo para se detectar qual seria o número ideal de códigos de barra que nós teríamos que ter junto desses fragmentos de DNA, ou seja, no tubo de ensaio onde tem o DNA livre de célula, nós deveríamos colocar esses códigos de barra, fazer o que a gente chama de tagging, para se ter os fragmentos redundantes. Qual seria o número ideal? Criamos um modelo de Monte Carlo e mostramos que a quantidade de 8 códigos de barra nos permitiria
chegar a um sequenciamento redundante que o número de mutações esperadas seria igual ao número de mutações encontradas, ou seja, uma correlação próxima de 1. Acima de 8 código de barras, isso não acrescentaria nenhum benefício. E se a gente colocasse 2 ou 4, pensando sempre em múltiplos de 2 códigos de barra, o teste ele não teria a mesma acurácia. Essa análise de Monte Carlo está na figura 1 do suplemento deste paper. Pois bem, seguindo então, nas figuras a gente começa agora a discutir sobre os resultados do teste. Tem uma primeira figura depois do esquema de sequenciamento alvo com correção do erro, que é uma comparação de um teste convencional de NGS com o nosso teste. A gente olha que o teste de NGS convencional ele já tem uma taxa de erro muito baixa, mas essa linha em vermelha que a gente observa uma taxa de erro inferior a 0,0001. Mas quando a gente olha o nosso teste, isso mostra uma acurácia de quase 100% para se detectar uma mutação. Isso é virtualmente 100% de acerto quando a gente detecta uma alteração. E como a gente utilizou um painel de 58 genes, que equivale a 80.930 pares de bases, você vai observar no eixo X 0 a 80.000 pares de bases, ou seja, utilizamos principalmente full coding sequencing dos principais genes relacionados a câncer, que são todos os exons, e essa é uma outra vantagem do teste. Por exemplo, esse não é um teste que pode ser comparado, por exemplo, a um teste de PCR digital ou Digital Droplet PCR, onde você analisa uma única mutação hotspot. Por exemplo, muitos testes disponíveis no mercado hoje para a doença metastática avaliam apenas a mutação T790M ou mutações ativadoras do gene EGFR. E é por isso que eles são tão sensíveis. Eles são tão sensíveis porque eles têm uma capacidade de detectar frações tão baixas quanto 0,01% no plasma, mas apenas um fragmento que equivale a 50 pares de bases, 100, 200 ou 500 pares de bases. Esse teste que nós desenvolvemos é um teste com 80.000 pares de bases, ou seja, 58 genes bem lidos. A figura 3 ela mostra as concentrações de DNA livre de célula e DNA tumoral circulante, ou cell-free DNA e circulating tumor DNA, em indivíduos saudáveis comparado com pacientes com câncer. Esse não é um dado novo, esse é um dado que já se sabe há pelo menos uma década, de que pacientes com câncer, acho que há 2 ou 3 décadas, inclusive, se a gente for olhar os primeiros trabalhos de análise de DNA em plasma, que pacientes com câncer eles apresentam uma concentração de DNA maior no plasma, DNA livre, aquele DNA que não está dentro do leucócito, do que comparado com indivíduos saudáveis. O que esse gráfico não mostra, mas também já é algo conhecido, é que a análise pura e simples da concentração de DNA não pode ser considerado um bom marcador para um teste de screening, já que doenças benignas, principalmente doenças inflamatórias, como as doenças autoimunes, também aumentam bastante a quantidade de DNA livre de célula no plasma. Ou seja, se eu colocasse aqui entre as colunas de indivíduos saudáveis, indivíduos com câncer, indivíduos com doenças autoimunes ou indivíduos com infecções crônicas ou indivíduos até mesmo com infecções agudas, a quantidade de DNA livre no sangue seria muito alta. Ou seja, esses quadros que vocês veem, esses painéis A, B, C e D, só mostram para dizer que, ok, realmente pacientes com câncer têm uma quantidade de DNA livre aumentada e provavelmente esse DNA deve ser oriundo de células tumorais. Mas lembre-se, nunca um teste de DNA simples, pela sua concentração no plasma, pode ser utilizado para se dizer que uma pessoa tem ou não câncer. Seguindo adiante, a gente chega na tabela que mostra os principais resultados do teste. Como a gente pode ver, esse estudo ele é uma prova de conceito, apesar dele ter incluído 200 pacientes, mais 44 indivíduos para comparação, nós observamos que proporcionalmente por cada estágio e subtipo de tumor,
A quantidade de pacientes é pequena, o N é pequeno. Esse estudo é realmente uma prova de conceito, ele não é um estudo para mudar conduta. Quando a gente olha, por exemplo, o teste ele teve uma capacidade de identificar alteração, ou seja, detectar circulating tumor DNA em pacientes com câncer de colo em estágio 1 de 50%. Mas por que os outros 50% nesse estágio, ou seja, 4 de 8 pacientes, não foram detectados? Talvez porque esses pacientes não tinham mesmo frações de DNA tumoral circulante no plasma. Vocês vão ver que, ao longo do paper, que o teste ele teve a capacidade de identificar mutações na razão de 0,05%, ou seja, se apenas 0,05% do DNA total livre do plasma estivesse mutado, o teste tinha essa capacidade de detectar. Então, para esses 4 pacientes que não houve detecção de DNA tumoral circulante em câncer de cólon em estágio 1, das duas, uma. Ou esses pacientes tinham níveis abaixo de 0,05%, ou 0,1% para mutações não hotspots, mas isso é um detalhe específico do estudo, um detalhe técnico, mas a gente pode falar que entre 0,05% a 0,1%, ou mais baixo do que isso, ou porque realmente esses pacientes não tinham DNA tumoral circulante de forma alguma, e é por isso que o prognóstico desses doentes talvez seja tão bom. Por outro lado, quando a gente olha os pacientes com câncer de cólon estágio 2, a fração com DNA tumoral circulante identificado no plasma foi 89%, mostrando que realmente esse deve ser um bom teste para se comparar cabeça a cabeça no futuro com outras formas de screening para câncer de cólon. Precisa de otimização? Precisa. Análise estrutural de DNA, outras formas de se analisar o DNA tumoral circulante que não sejam através de point mutations. Lembre-se, esse estudo ele se baseou apenas em mutações pontuais do genoma. Existem outras formas de se analisar alterações no DNA tumoral, como análises estruturais, rearranjos genômicos, a posição de nucleossomos no plasma, no DNA plasmático, características como tamanho do fragmento do DNA livre no plasma, ou seja, a gente coloca tudo isso, a parte das mutações pontuais, como características estruturais, alterações estruturais do DNA tumoral, que no futuro, quando aliadas à análise de mutações pontuais, pode aumentar a sensibilidade para se detectar mais casos. É claro, como esperado, a detecção foi maior para tumores em estágios 3 e 4, uma vez que nós estamos falando de tumores maiores, uma maior carga tumoral, um maior tumor burden, aumenta sem dúvida nenhuma a chance de se detectar partículas do tumor no plasma. A mesma coisa foi para câncer de pulmão, uma chance de se detectar de 72%. Se a gente volta na tabela 1 do estudo, que foi na simulação in sílico feita com a base de dados COSMIC, o nosso painel tinha uma capacidade de detectar de forma global câncer de pulmão 78% dos 1.198 casos de câncer de pulmão da COSMIC, 78% de 1.200 casos. No nosso estudo, quando a gente olha para pacientes em estágio 2, nós conseguimos detectar 72% dos pacientes com câncer de pulmão em estágio 2. É um começo, mas apenas 45% dos pacientes com câncer de pulmão em estágio 1. Outra forma de melhorar a sensibilidade do teste seria customizar painéis. Ao invés de fazermos um painel de 58 genes com essa cobertura de 30 mil vezes e com essa tecnologia de correção do erro, nós podemos fazer um painel, por exemplo, de 10 genes que sejam muito mais prevalentes em câncer de pulmão e que no análise in sílico nos dê 100% de acerto. Ou seja, a ideia que esse paper passa é: não existe a possibilidade de fazer um teste genético para todos os tipos de tumores epiteliais. Provavelmente, o que teremos em breve serão estudos de screening baseados em painéis específicos para subtipos de tumores epiteliais. Um teste de screening para cólon com um painel de 10 genes para cólon, um painel de 10 genes para pulmão ou algo do tipo. Lembrando que quando a gente reduz o número de genes, a gente reduz também o custo do teste, porque a gente reduz o número de bases sequenciadas. Em última instância, a gente otimiza o tempo de máquina. O teste ele também se mostrou interessante para câncer de ovário em estágio 2, com 75% dos pacientes
sendo diagnosticados ou detectados DNA tumoral circulante no plasma. É uma doença extremamente carente de teste de screening. Quando a gente olha, CA125 não é um bom marcador, assim como o CEA nunca foi um bom marcador para screening de câncer de cólon, nenhum peptídeo no sangue, hoje a gente sabe que é absolutamente específico para tumor, talvez o melhor deles seja o PSA. Mas, por exemplo, câncer de ovário, estágio 1, dos 24 pacientes incluídos nesse estudo, em 16 deles nós fomos incapazes de detectar alteração. 67% tinha pelo menos uma mutação pontual no plasma, pelo menos uma. Alguns pacientes tinham 2 ou 3. Em média, foram 2,9 alterações por paciente. E em 80% a 90% das vezes, 85% das vezes, essas alterações do plasma, elas estavam presentes no tumor primário desses pacientes em estágio de 1 a 3. O mesmo para câncer de mama. Chama atenção na tabela para câncer de mama o fato de pacientes com câncer estágio 1, 2 e 3 terem uma frequência de detecção inferior do que os outros tumores. Eu gostaria de ressaltar que esse painel de 58 genes para câncer de mama, que a gente utilizou no estudo, ele contém apenas 3 dos 10 genes mais frequentemente mutados nos dados do TCGA de mama. Então, isso é uma limitação do teste. O teste ele não foi desenhado para ser um teste de screening em câncer de mama. Esse teste, do jeito que ele é hoje construído, ele não vai substituir a mamografia. Mas, como eu falei mais uma vez, é uma prova de princípio de que o caminho será biópsias não invasivas, biópsias líquidas para detecção precoce. Mas, do jeito que esse teste foi desenhado, apenas com 3 de 10 genes mais mutados no TCGA de mama, ou seja, neste painel de 58 genes, fica claro que a gente precisa construir um painel melhor para mama. Essa é uma limitação do teste, uma crítica do teste. A figura 4 é uma figura extremamente densa em informações. A gente observa que os gráficos de barra cinzas à esquerda mostram que a maior capacidade de se detectar alterações e o número de alterações detectadas é maior quanto mais avançada a doença, como esperado. E do lado direito, nós vemos a fração alélica mutacional para cada caso individualmente, sendo vermelho as mutações consideradas hotspots, azul não hotspot e cinza nenhuma mutação. Lembre-se, esse dado ele é importante porque ele traz uma informação adicional, que é a informação que, se nós apenas olharmos para mutações hotspots, nós vamos deixar de diagnosticar câncer em estágio precoce. E a maioria dos testes hoje desenvolvidos para análise de biópsia líquida que estão à venda no mercado são testes desenhados para mutações hotspots. Então, são testes que não foram desenhados para estágios precoces, para se detectar câncer em estágio precoce. Seguindo adiante, nós vemos agora na figura 5 uma figura que nos mostra a concordância entre as alterações no plasma e no tecido. É interessante observar que, para alguns casos, a concordância foi quase de 100%, mas ela varia extremamente. Ela varia de 0,1% de mutação alélica, de fração alélica mutacional, desculpa, para quase 100% de concordância entre plasma e tecido. Por fim, a gente pode discorrer agora um pouco sobre uma outra versatilidade desta tecnologia, que seria a chance de predizer o risco de morte ou o risco de progressão, sobrevida livre de progressão, risco de progressão de doença, melhor dizendo, entre pacientes com câncer de colo retal, com coleta de DNA tumoral circulante, coleta de sangue antes da cirurgia, seja para um tumor primário em estágios 1 e 3, ou para câncer de cólon com metástases hepáticas operáveis. Foram os doentes incluídos nessa análise de sobrevida que nós vemos na figura 6. Então vamos resumir. A gente olha na figura A e B
a sobrevida livre de progressão e a sobrevida global para todos os estágios, 1 a 4, lembrando, 4 só pacientes operáveis. A gente está falando aqui de uma população de 31 pacientes, é uma população baixa, mas que mostra claramente a presença de uma fração alélica mutacional maior ou igual a 2%, ela está associada a uma maior chance de recorrência e uma maior chance de morte por câncer de cólon, quando comparado a uma fração alélica mutacional menor do que 2% no plasma. Nós estamos trabalhando agora com esse mesmo ponto de corte para outras doenças em outros cenários, como doença metastática, monitorização de terapia-alvo, doença metastática, monitorização de imunoterapia, baseado em fração alélica mutacional no plasma. São testes que no futuro vão ajudar a melhor entender a forma de tratar pacientes e selecionar tratamento baseado na evolução clonal. Haja vista que esses painéis estão cada vez expandindo mais o número de genes com maior sensibilidade, como eu disse, uma maior cobertura do teste. A figura C e D é uma figura com 27 pacientes, onde foram excluídos pacientes estágio 4, mostrando também um dado extremamente significante para a sobrevida livre de progressão e sobrevida global, quando comparado doentes com uma alta fração alélica mutacional, uma baixa fração alélica mutacional no plasma. Mas uma crítica que alguém poderia fazer é, poxa, mas são poucos pacientes, a gente está falando de 31 pacientes em cima, 27 pacientes nas figuras, nos painéis C e D. Sim, são poucos pacientes, mas quando a gente olha a curva ela é bastante expressiva. A gente costuma dizer no laboratório que quando uma diferença é grande, a gente não precisa de muito para se provar. Se você quer provar uma diferença entre uma formiga e um elefante, você não precisa de 500 formigas de um lado e 500 elefantes do outro para mostrar que eles são diferentes. Se você é inteligente, basta uma formiga de um lado e um elefante do outro. Então, ao invés de se construir estudos com 600 pacientes de um lado, 600 do outro, para se mostrar pequenos benefícios, a melhor coisa é tentar mostrar as grandes diferenças que existem entre essas populações. Eu acho que essa figura deixa clara para a gente como que a análise da fração alélica mutacional no plasma pode, de forma imensa, diferenciar pacientes. Eu acho que a gente fica por aqui. Eu estou aberto a qualquer questionamento, qualquer outra discussão que alguém queira ter sobre os dados do paper ou sobre projetos adicionais, o que a gente está desenvolvendo no laboratório. Meu e-mail é leal@jhmi.edu e, por favor, será um prazer poder conversar com vocês no futuro.